e do Espírito Santo, nobre Consolador e Santo Ensinador, o nosso professor, agora sejam multiplicados em nosso coração, para que, ao meditarmos na sua palavra, Deus transforme a nossa vida e possamos agir conforme é a vontade dele. Que assim seja. Amém. Irmãos, vocês gostam de surpresas? Pastor, depende. Se a surpresa for boa, ótima, é bem-vinda. Mas se a surpresa é ruim, aí não. Pensem vocês que é o dia do aniversário de vocês. Vocês acordam e já estão naquela expectativa. Quem vai mandar a primeira mensagem? Quem vai ser o primeiro a postar? Quem vai ser o primeiro a abraçar? A dizer feliz aniversário? A expectativa é algo que criamos por aquilo que desejamos que aconteça. Mas é frustrante quando nada acontece e a expectativa vira uma terrível solidão. O dia começa, ninguém te diz nada. Aí o dia vai passando, chega o almoço e nem o pessoal da casa te diz alguma coisa. Começo da tarde vem e você já começa a pensar, o que eu fiz de errado? Será que eu falei alguma coisa que ofendeu as pessoas? Será que algo aconteceu e as pessoas se ofenderam com aquilo que eu fiz, com aquilo que eu disse? Você começa a se culpar. O dia vai chegando no seu fim e aquela angústia fica cada vez pior. Então você ouve palminhas do lado de fora da tua casa. E quando você vai atender, um monte de gente. E cantam, parabéns para você. E você se enche de alegria, porque um dia que começou frustrante, de repente, ficou feliz. Porque as pessoas atenderam muito mais do que a sua expectativa. E você então pôde viver um dia feliz. Porque pessoas amam e pessoas foram te felicitar pelo seu aniversário. No nosso texto, nós vemos João como protagonista. Ele vê Jesus e logo anuncia, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João havia recebido o Espírito Santo de Deus antes do seu nascimento. Ele sabia qual a missão que ele deveria cumprir. Ele iria preparar o caminho para o Cristo, o Filho de Deus. E ao se encontrar com Jesus, ele então pode dizer aquilo que ele guardou para si. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma afirmação simples, mas que para aquelas pessoas tinha um significado profundo. Cordeiro era o animal escolhido para o sacrifício, normalmente até a idade de 1 ano, para que ele pudesse perdoar os pecados daquela família que estava oferecendo. Quando João diz, este é o Cordeiro de Deus, ele está dizendo que o próprio Senhor veio ao encontro do seu povo, ofereceu o seu próprio Filho como quem oferece um cordeiro para limpar os pecados das pessoas. João faz isso na intenção de clarear a mente das pessoas para a boa nova da salvação, para o Cristo que estava presente. Pessoas que andavam angustiadas a sua vida inteira, de repente ouviram uma boa nova. Não um parabéns para você, mas eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
João tinha também alguns discípulos com ele. Ele então tem a brilhante ideia de levar os seus discípulos junto com ele no segundo encontro com Jesus. E lá ele repete a expressão: eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos de João, ao ouvirem aquela sentença, aquela frase, logo se entusiasmam com o que estão vendo e ouvindo. E não querem mais seguir apenas o João, eles querem seguir o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E então perguntam para Jesus: onde é que o Senhor mora? Que pergunta estranha. Onde o Senhor mora? Queriam eles visitar Jesus? Morar com ele? Se abancar aos pés dele? Queriam aprender mais do Cordeiro de Deus. Queriam saber mais porque também eles queriam ser mensageiros do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus simplesmente vê eles e diz: venham ver. Eles vão, é mais ou menos 16h, e ali aqueles permanecem, ouvindo e aprendendo os ensinamentos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao partir daquela casa, André já vai ao encontro do seu irmão. E lhe diz algo muito importante: achamos o Messias, o Deus prometido no Antigo Testamento está aqui, o nome dele é Jesus. E o final do texto é que nos surpreende. Então André levou o seu irmão a Jesus. É um texto simples, meus irmãos. Apenas um episódio na vida e na trajetória de João, dos discípulos e do próprio Jesus. Mas que nos dão ensinamentos profundos sobre aquilo que Deus fez comigo e com vocês também. João foi escolhido para ser mensageiro, para preparar o caminho para a chegada de Jesus nos corações do povo de Israel. Ele foi escolhido por Deus. Aqui a gente começa a enxergar o primeiro ensinamento que este texto nos traz. Não fomos nós que escolhemos o Senhor. Não somos nós aqueles que querem e desejam ser mensageiros e anunciar o Evangelho. É o próprio Deus que escolhe. É o próprio Deus quem nos chama pelo nome, nos diz: você é meu, e é o mesmo Deus que nos envia a falar dele para as outras pessoas. Deus precisa se revelar. Deus precisa nos chamar para então nós podermos ir. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Nós não somos um fim em nós mesmos. Deus não cria uma igreja para que ela simplesmente se reúna e permaneça ali da mesma forma anos a fio. Deus escolhe pessoas e forma igrejas para que a partir dessas instituições Ele possa agir. Para que nós sejamos a mão pela qual Deus alcança as pessoas com o seu amor e a sua misericórdia. Deus escolheu então vocês, não para que vocês sejam um fim em si mesmos, mas para que vocês e eu sejamos instrumentos úteis nas mãos do Senhor. Porque lá onde Jesus nos colocou, Ele quer agir também através de nós. A missão é de Deus, e Ele quer incluir você e eu nesta missão, de salvar as pessoas dos seus pecados.
Estamos nós cumprindo com o papel? Estamos nós abrindo a nossa boca? Estamos nós vivendo o Evangelho de Jesus e sendo de fato luz para as pessoas ao nosso redor? Lembrem-se, Deus quer te usar. E Ele vai proporcionar a cada um de vocês oportunidades para agir. Esteja aberto para o que o Espírito Santo quer fazer com vocês e através de vocês, para que sejam luz em meio à escuridão. E meus irmãos, André, aquele que foi acolhido por Jesus na sua casa, ele queria aprender para se tornar um discípulo melhor, para ter instrução e bagagem necessária, para então levar o Evangelho para as pessoas. Deus deseja que nós também tenhamos esta sede da palavra, que nós tenhamos a vontade de crescer no conhecimento de Deus e da sua vontade. Porque não se pode tirar nada de uma caixa que está vazia. Mas quando a caixa está cheia, aí você consegue tirar alguma coisa dali. Se a boca fala do que está cheio o coração, então o nosso coração precisa estar cheio da palavra de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, ler a palavra, meditar nela, usar os recursos que temos para aprender mais sobre Deus e a sua vontade. Vir à casa do Senhor, participar aqui com os irmãos e sermos enriquecidos em tudo, para que o dom que nos foi dado seja compartilhado, para que a graça que nos foi derramada seja por nós espalhada, para que mais pessoas conheçam este Evangelho. Às vezes não podemos estar aqui fisicamente, por isso é uma dádiva dos céus termos os cultos também nas redes sociais, para que as pessoas possam também ouvir deste amor tão grande do nosso Deus, que nos amou a ponto de entregar a sua vida na cruz, para trazer ao seu povo paz, perdão, vida e salvação eterna. Às vezes nós achamos que a missão de Deus só é feita quando a gente sai do nosso continente e vai lá para a África, lá para a Oceania, para a Austrália, levar o Evangelho para longe de onde nós estamos. A missão acontece assim? Sim, ela acontece assim. Porque muitos missionários são enviados a estes lugares para ali pregar o Evangelho Salvador de Jesus. E muitas vidas são transformadas a partir da ação destes missionários, que deixam para trás a família, os amigos, para serem úteis lá naquele país distante. Mas a missão de Deus também acontece na tua casa, ao redor de onde você mora, onde você trabalha, aonde você pratica os seus exercícios, na academia, no parque, onde quer que você se encontre, ali a missão de Deus também acontece. Ali eu posso e você pode ser um missionário. Porque a missão de Deus acontece a partir de relacionamentos. Ela acontece a partir da proximidade que temos com as pessoas. Seu vizinho conhece Jesus Cristo? Já perguntou para ele como é que ele celebra o Natal? Será que ele sabe o que significa a Páscoa? Aliás, você sabe o nome do seu vizinho?
Vamos começar por aí. A missão de Deus acontece a partir de relacionamentos. O João tinha seus discípulos e falou, ó, esse é o Cordeiro de Deus. Porque ele reconheceu em Jesus o Cordeiro de Deus, porque Deus o revelou, conforme o texto diz. João anunciou aos seus discípulos, os discípulos foram até Jesus aprender mais, e depois o André foi falar para o seu irmão Pedro, Pedro, achamos o Messias, e ele levou o seu irmão a Jesus. Simples assim, compartilhando Jesus. Essa é a missão que Deus nos dá. Essa é a missão, na verdade, que é de Deus, mas que Ele também conta conosco a compartilhar. Tudo isso, meus irmãos, porque Deus nos escolheu, porque foi vontade dEle, antes da gente nascer, muito tempo antes, enviar o seu Filho para salvar as pessoas dos seus pecados. E Deus usou também outras pessoas para conhecermos esta boa nova. Pessoas que não ficaram caladas, que foram luz na nossa vida, que mostraram Jesus, o nosso Salvador, o meu Salvador. Agora, nós somos as pessoas que Deus escolheu também para levar este evangelho aos outros. E Deus conta com você. Deus quer que você fale do amor dele. Fale da cruz. A cruz que foi o preço pago pela vida de cada um dos filhos do Pai. A minha e a sua também. Você pode dizer para o seu irmão que às vezes está desesperado porque se acha pecador demais. Tua vida tem jeito. Jesus morreu por você também. Você tem perdão. Em Jesus, você tem perdão. Tem muita gente desesperada, querendo ouvir somente isso. Que é amado, que é perdoado e que tem uma vida eterna preparado para todo aquele que crê em Jesus. Mas quando você for falar, fala com entusiasmo. Fala com alegria. Porque é a melhor notícia que poderíamos ter. Não é só um feliz aniversário. É a vida eterna que nos é presenteada. Então, irmãos, que Deus possa abençoar essas palavras no nosso coração. Que nós possamos nos sentir amados por Jesus, porque Ele nos escolheu sem a gente merecer. Antes de vivermos um dia sequer, para que não nos sintamos orgulhosos, porque dependeu de nós. Não, foi Deus que escolheu. Que Ele abençoe essas palavras para que, ao aprender isso, e ao nos sentir felizes com essa boa nova, nós possamos também compartilhar ela, onde quer que estejamos. Primeiro conhecendo o nosso vizinho e apresentando Jesus para ele. Falando do amor do Pai para com todos os seus filhos. E que o céu é nossa herança, por graça, por misericórdia. Que Deus abençoe essas palavras no meu e no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos de pé.